Olá pessoal, sou o professor Marcos Barros, professor de língua inglesa. Hoje na nossa aula nós iremos trabalhar a habilidade de número 5, porém, dentro da habilidade 5 nós iremos perceber uma nuance que geralmente é cobrada junto com a habilidade 5, que são os phrasal verbs. Então, vamos iniciar a nossa aula. Olha só, eu trouxe pra gente um cartoon, tá certo? E aí esse cartoon tem como título o seguinte: Understanding the Stock Market, ou seja, entendendo o mercado financeiro, tá certo? E aí esse mercado financeiro, ele está representado, tá certo? Pela pessoa, olha só, do touro, tá? E pela pessoa do urso, bacana? E aí, lá do lado do touro, ele diz assim, eles dizem buy, 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 tá ok? Comprem, 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 tá certo? Então, de um lado, né, eu tenho pessoas gritando comprem, 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 bacana? E já do outro lado, do lado do urso, tá? Eu tenho o seguinte verbo, sell, 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 ou seja, venda, venda, venda. Então, embaixo, aqui ó, no bull market, tá certo? No bull market, eu tenho o seguinte: prices rise and investors can't keep up. Prestem atenção neste verbo, keep up, ok? Bear market, on the other side, prices fall and investors can't get out of the way. Então, vamos analisar o cartoon levando em consideração principalmente essa expressão, keep up, ok? Então, vamos lá. Olha só, stock market vai significar o mercado de ações, tá certo? E aí, observa que eu tenho um duelo entre a compra e a venda, representada pelo touro e pelo urso, bacana? E aí, também há a presença de alguns verbos modais. Do lado do touro eu tenho can't keep up, can't. Esse verbo modal, tá? Ele é aplicado para significar o quê? Capacidade. E ele pode ter como sinônimo a expressão be able to. Então eles estão dizendo aí que não tem capacidade para. Eles dizem can't, ó. Prices rise and investors can't. Então, os preços se elevam, tá certo? E os investidores, eles não conseguem, eles não têm condições, eles não podem. Bacana? Beleza? Por quê, professor? Porque eu tenho o uso do can't, ó, do não pode, expressando quem? A incapacidade, que o sinônimo seria a expressão be not able to. Dando continuidade, eu também tenho as expressões prices rise and prices fall. Olha só, indicando que os preços rise aumentam and the prices fall, os preços caem. E aí, por fim, nós vamos analisar o uso da expressão keep up, ok? Que é o nosso phrasal verb e a questão vai partir deste phrasal verb. Então vamos lá. O keep up, ele pode significar manter, continuar. Então, do lado de cá, eles estão dizendo o seguinte, que os preços aumentam e os investidores são incapazes de quê? De manter, tá certo? De manter as ações, de manter as negociações. Olha aí, keep up the good work, né? Mantenham, continuem com o bom trabalho. E o termo keep up, ele também pode significar acompanhar. Ó, she had to hurry to keep up with him. Ela teve que se apressar para acompanhá-lo. Então, aí é como se o mercado, né, o mercado de ações do lado do touro, ele não conseguisse o quê? Do lado das vendas, os preços aumentam tanto que eles não conseguem acompanhar essa mudança de preços, tá? Então, levando em consideração o verbo keep up, olha só o que a nossa questão vai nos dizer. No mundo da bolsa de valores, a figura do touro, o bull market, representa a força de alta. Já o urso, o bear market,
representa a força de baixa nas ações. Vamos voltar aqui no slide anterior. Olha só, o que é que ele diz? Prices fall and investors can get out of the way. Os preços caem e os investidores não conseguem sair do caminho, ou seja, não conseguem se livrar desses preços baixos. Bacana? E aí a questão vem nos dizer, não é? Então o bull market representado pelo touro e o bear market representado pelo urso marca o quê? A baixa no mercado de ações. De acordo com o cartoon anterior, o uso do verbo frasal, olha aí de que maneira a habilidade 5 ela pode estar acontecendo também na prova do Enem, a partir de phrasal verbs, que no caso aqui seria o phrasal verb keep up, tá bom? Então esse keep up, ele remete a quê, pessoal? Olha só, a dificuldade dos investidores compreender o melhor momento para comprar ou vender suas ações, a especulação que faz com que investidores mantenham suas ações ao invés de se desfazerem delas, a incapacidade dos investidores de acompanhar a elevação dos preços das ações na bolsa de valores, a impossibilidade de se prever quando as ações na bolsa de valores vão apresentar uma alta ou uma queda, ou a imprevisibilidade da bolsa de valores que provoca reflexos econômicos em todos os setores financeiros. Levando em consideração o phrasal verb keep up, que significa acompanhar, manter ou continuar, o melhor gabarito seria o quê? Seria a letra C. Mas professor, por quê? Olha só, o keep up vai ter esse sentido, né? De acompanhar, de manter e continuar. Porém, eu tenho o uso do verbo modal can't, indicando quem? A incapacidade. Ou seja, a incapacidade dos investidores de quê? De acompanharem, muito importante essa dica, toda vez que a habilidade 5 traçar um verbo, um idiom, uma expressão, um termo, um substantivo, um adjetivo, a tradução, o sentido daquele termo destacado precisa vir direto na alternativa, tá certo? Então, a única alternativa que traz o verbo acompanhar, tá? Que seria a melhor tradução para keep up dentro do cartoon, é a letra C. E levando em consideração a incapacidade, representada por quem? Pelo verbo modal can't. Então, gabarito, a incapacidade de investidores de acompanhar a elevação dos preços das ações na bolsa de valores. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, espero que vocês tenham gostado das dicas e até a próxima.